Todos e todas sintam-se saudados com os nossos olhares, com as nossas trocas, com a nossa energia da estada comum, num lugar, numa esquina que emociona almas que encontram-se em tempos de enlutamento coletivo, mas que ao mesmo tempo encontram a indignação de lutar contra a naturalização da morte, mas só o fazem todo porque sonham com a intensidade da vida, mas entendia que a vida é a manifestação das nossas subjetividades, a vida é a capacidade de aprender os sensos estéticos, a beleza dos movimentos, a capacidade da contemplação. E nesse tempo onde a alma humana agoniza pela dimensão da vivência e proximidade da morte, de afetos humanos que nos são valiosos, a gente encontra-se numa esquina da cidade de Maricá, fazendo uma alusão a um futuro breve que nos virá. E nos virá porque a capacidade humana de vencer e de superar as suas intempéries se dão porque a humanidade se reconstrói, se recoloca e se reaproxima da dinâmica da vida na Terra. E nós estamos vivendo isso nesse tempo. E a gente sabe do desejo de transformar todo esse centro histórico da cidade, essa rua aqui, que será fechada para que seja rua de cultura, com brevidade de tempo, para que se transforme num grande elo de ligação com o paço municipal da Câmara de Vereadores, a transcendência religiosa da igreja, misturada com a praça e com o futuro teatro popular da cidade de Maricá. Esse é sonho. O Carrovo. Ovos vermelhos, ovos vermelhos, ovos vermelhos. Com o pequeno produtor. Ave. Avicultura familiar. Tá limpo, tá lindo. Saúde na alimentação, saúde para a economia. Não precisa pagar o veneno do mercado financeiro. Não precisa depositar o cheque da MiCheque. 30 ovos vermelhos. 30 ovos vermelhos por apenas R$11. Por apenas R$11. Direto da cloaca redonda, livre e natural da galinha. Fala comigo pelo meu umbigo. Nosso coração é uma cloaca.
Navater. E o Jarbas me perguntou sobre o Mário Pedrosa. Eu conheci o Mário Pedrosa no México, quando ele estava fugindo do Chile, porque o Allende tinha acabado de morrer, né? Tinha acabado de acontecer aquela tragédia no Chile, invasão dos militares, de Pinochet, etc. e tal. E o Mário passou primeiro pelo Chile, não, pelo México. E aí eu conheci ele na casa de uma pessoa amiga, uma amiga de colégio, e como ela era casada com um norte-americano que era repórter da NBC, ele quis entrevistar o Mário Pedrosa. Bom, eu gravo isso depois, porque esse cachorro é impossível. Bom, quando eu estava em Paris, graças ao prêmio do Salão Nacional de Arte Moderna, eu fiquei sabendo que aonde o Mário estava, em Paris, e fui visitá-lo. E algumas vezes, assim, na casa do Mário, assim, 1, 2 vezes por semana, às vezes 1 vez por semana. E ficava escutando o Mário falar, e eu não me lembro muito bem que o Mário falava, não. O Mário era uma pessoa muito prolixa, não dá para lembrar tudo. Mas o que eu me lembro muito bem é que o Mário me convidava para tomar café com ele, num café na rua, que ele disse assim, eu estou cansado de ficar dentro de casa, vamos tomar um café. Aí me convidava e a gente ficava sentado lá, na mesa do café, que era do lado de fora do estabelecimento, e ele disse assim, eu adoro ficar aqui olhando as moças bonitas. Bom, eu encontrei muito Lígia Clark na casa do Mário, mas eu tinha muito medo da Lígia. Fiquei muito amiga dela depois, mas no princípio fiquei com muito medo dela. A Lígia não tinha nenhuma censura em termos de falar qualquer coisa. E um dia conto essa história para vocês. Nací en 1973 en el sur de Chile. Mis padres me llamaron Viviana sin haber leído nunca el poema de Raúl Zurita. Viví solo unos meses en el gobierno de Salvador Allende y lamentablemente no me acuerdo de nada. Sin embargo, recuerdo bien la dictadura del Innombrable. Teníamos en esos años incluso que decir su nombre en voz baja. Toda mi infancia y parte de mi juventud viví bajo la opresión de ese gobierno abyecto que torturó, desterró, asesinó, dejando un país entero devastado. Mi generación evidencia ese legado del terror,
Una juventud desconfiada y llena de desesperanza era la mía. A los 15 años me hice poeta. Éramos un grupo de melancólicos, desconfiados, incrédulos, que pensábamos haber nacido en un país maldito, donde solo nos quedaba la poesía para urdir en secreto nuestro tratado de desobediencia. Escribimos y bebimos durante décadas sin salir a la calle. Tengo el recuerdo de haber sido feliz a mi manera, como todo el mundo. El toque de queda se nos instaló en el cuerpo y se nos machucó el coraje para cambiar el mundo. 20 años después, en octubre de 2019, centenares de jóvenes se organizaron para rebelarse contra una realidad insostenible de injusticia y desigualdad que durante décadas prolongó la Constitución Política de 1980. Estos jóvenes son la primera generación a recobrar la fuerza y la valentía para reparar el país y abrir la posibilidad de escribir su propia historia. Estos jóvenes han cambiado el curso del mundo y yo he vivido para verlo. Parafraseando el poema de Nicanor Parra, El hombre imaginario. La mujer imaginaria. Soy la mujer imaginaria, nacida en un país imaginario y con pocas posibilidades de ser imaginada. Soy la niña imaginaria, cuyos juegos imaginarios fueron bombardeados por una realidad no imaginada. Soy la joven imaginaria, cuyos sueños imaginarios respondían a muchos imaginados por otras tantas jóvenes imaginarias. Pero el tirano imaginado destruyó toda posibilidad de visualizar una salida imaginaria para esta pesadilla. Soy la madre imaginaria, cuyos hijos desaparecieron, dejando el dolor inimaginable. La madre prepara cada día con sus manos una comida imaginaria, comprada con su dinero imaginario, por su trabajo imaginario, que nadie imagina. Soy la esposa imaginaria, con su marido imaginario, que le prodiga golpes imaginarios, imitando lo que él recibe durante el día en un país imaginario donde él tampoco es imaginado. Essa experiência hoje na Praça do Maricá. Então, a gente vem convocando uma unidade aí dos artistas que acabaram participando do processo democrático nesse domingo, para também tentar de uma forma democrática criar uma alternativa expositiva, uma alternativa de uma experiência de arte que, enfim, tente de alguma forma antagonizar com a lógica que tem sido imposta nos últimos anos, especialmente. Mas vocês, a partir dessa experiência aqui, questionam o processo eleitoral? Olha, qual é o objetivo assim da intervenção, da exposição de vocês aqui na praça? Olha, eu não sei se eu posso afirmar que é uma lógica homogênea entre os artistas, mas a gente participa do processo democrático, mas fazendo algumas ressalvas, tendo noção de que o processo democrático está sendo controlado pelas organizações de poder do Estado, pela burguesia, mas as vitórias que a gente tem no campo democrático, no campo de esquerda, apesar das cartas serem dadas pela extrema-direita, eu acho que vale a pena uma celebração também, uma reunião para justamente debater como democratizar ainda mais essa experiência, que talvez não seja exatamente eleitoral, né? Uma coisa que perpasse a lógica eleitoral, né?
Love running your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Depois que nós ficamos muitos amigos em Paris, eu, inclusive, em Paris, estava fazendo um vídeo que era o pessoal que estava trabalhando com ela numa peça do Vitor Garcia que não deu certo, e ela estava muito chateada com isso. Então, eu fiquei muito ocupada com esse projeto. Passava quase o tempo todo lá na casa da Ruth. E depois, quando eu tive um material bastante substancial, eu falei para o Mário, Mário, eu estou fazendo esse vídeo, é o primeiro vídeo que eu faço, era outubro de 1974, né? E eu falei, Mário, eu gostaria tanto que você visse esse vídeo, você se importaria? E o Mário topou de ir lá na casa da Ruth. Hoje em dia eu até fico assim, nossa, entendo, fico até com pena, remorso de ter levado o Mário lá, porque eram umas escadas, assim, era dois lances de escada, porque a Ruth morava acho que no segundo ou terceiro andar, e aqueles prédios de Paris velhos, né, que não tem elevador. E o Mário, ele tinha um problema no joelho e ele andava com bengala, como eu ando hoje, né? Então, ele subiu aquelas escadas, chegou lá em cima, viu com muita paciência o vídeo todo. Parece que ele gostou, mas no final a Ruth perguntou para ele, então, o senhor gostou? Eu disse assim, sim.
Eu achei bom, e a senhora representa muito bem o natural. Ele falou, mas ele era muito irônico. É pena que eu realmente não me lembro, foi há tanto tempo, foi nos anos 70, né? Então, já se fazem anos, como é que eu posso lembrar de todas as frases do Mário? Mas depois de Paris, eu convivi também com ele no Rio de Janeiro. A minha convivência com o Mário no Rio de Janeiro foi numa época que eu estava morando em São Paulo e vinha ao Rio com frequência ver os amigos, eu ficava na casa de mamãe e, inclusive, o Oiticica também já estava no Rio, já tinha voltado ao Brasil. Então, várias vezes a gente combinou de ir lá na casa do Mário junto. Então, tem até fotos dessa época e tudo. E o Mário era aquela coisa, uma pessoa assim, muito, é, muito bem-humorada. Uma coisa maravilhosa do Mário é que o Mário, apesar de ter sofrido muitas perseguições, pelas atitudes políticas dele, o Mário não guardava ressentimento, não guardava rancor. Pelo menos isso foi o que eu presenciei. E ele estava sempre acompanhado da Mary. A Mary, nossa, era uma força assim, controladora das coisas do Mário. Mas, bem, não vou dizer, o Mário era muito galante também. Não comigo não, porque ele era bem mais velho do que eu, né? Mas eu sei de pessoas que se namoraram por ele. Inclusive, uma crítica de arte americana famosíssima me confessou que ela teve uma paixão incrível por ele. Não vou confessar o nome dela, não, porque eu não sei, a pessoa pode estar até viva, né? Então, é isso, a gente ficava lá, Hélio, Lígia Pape, muitas vezes também, escutando o que o Mário dizia sobre liberdade, cultura, política. E assim se passavam as tardes, às vezes falando também de bobagem. A nossa convivência não era uma convivência assim, vamos na casa do crítico, papapá, e aí ele vai falar sobre cultura, vai falar sobre o trabalho da gente. Não, não, eram amigos assim que tomavam café junto. Essa foi meu tipo de relacionamento com ele. O Mário era uma figura muito amorosa, ele gostava muito dos amigos e tudo. Enfim, talvez a gente não tenha usufruído, digamos assim, o lado mais profundo, intelectual dele, mas a gente conviveu com o lado profundo humano dele, né? Eu estava no Brasil quando soube que o Mário faleceu e eu vim de São Paulo para o Rio para poder ir ao enterro dele. E estavam quem você puder imaginar, uma presença massiva de pessoas que eu não posso, assim, dizer fulano, cicrano, mas estava assim, o mundo da inteligência brasileira estava todo lá. E porque foi uma coisa tão emocionante para todos nós que fica assim um pouco nublado. O enterro foi no São João Batista, né? E eu só me lembro da Mary falando para mim, pô, o Mário estava muito chateado com você. Aí eu perguntei, por quê? Ele disse assim, porque você não levou o casaco da filha da Lígia Pape para os Estados Unidos para dar para ela. Eu disse assim, pois é, Mary, mas o problema é o seguinte, eu estava de mudança para os Estados Unidos. Eu estava com uma mala cheia, eu estava assim, levando mala, cuia, papagaio, etc e tal. Mas a Mary não acreditou, não.
infelizmente. E eu fico chateada de saber que o Mário, eu não consegui pedir perdão ao Mário de não ter levado o casaco da filha da Lígia Pape, mas realmente não deu. Não deu para. Não cabia nem um fiapo a mais de linha na mala.